Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET, volume 6, semanas 3 e 4. Bom, galera, o que vai ter no vídeo? Hoje a gente vai falar de eletromagnetismo e dos campos, dos principais campos criados por fios, né? No fio retilíneo, na espira e no solenoide. E depois a gente vai falar da regra do tapa, que é a regra que diz a direção e o sentido da força magnética, beleza? Bom, bora lá então. O eletromagnetismo, gente, surgiu a partir da experiência de Oersted. Essa experiência fez com que ele percebesse que existia uma relação entre eletricidade e magnetismo. Ele estava fazendo seus experimentos com eletricidade e percebeu que quando tinha uma bússola lá perto e ele fechava o circuito, ou seja, quando começava a passar corrente elétrica pelo circuito, quando a lâmpada acendia, ele percebeu que a bússola mudava de direção e sentido. Então, quando ele fechava essa chavezinha aqui, a bússola ela se desorientava, ela deixava de apontar para o norte. Ou seja, a bússola ela é regida, né, ela obedece à orientação do campo magnético resultante no local. Então, naquele momento, quando ele ligava o circuito, o campo magnético que existia sobre a bússola não era só o da Terra. Esse fio, esse circuito, estava gerando campo magnético na bússola também, o que mudava a orientação dela. Ele percebeu que esse campo magnético gerado pelo fio, gerado por esse movimento de cargas elétricas, era circular ao fio, ou seja, ele circulava o fio sendo sempre perpendicular, o campo magnético era sempre perpendicular ao fio. Então, quando a corrente elétrica começava a passar, esse movimento de cargas gerava um campo magnético circular em volta do fio. A gente vai aprender a definir melhor o sentido desse campo magnético e tudo mais, mas só percebam que uma tangente a essa circunferência é sempre perpendicular ao raio dessa circunferência, tá bom? Então, quando passava uma corrente pelo fio, essa corrente gerava um campo magnético que desorientava a bússola, que mudava a direção e o sentido que a bússola estava apontando naquele momento, beleza? Bom, então aqui a gente vai ter que lembrar ou aprender como a gente representa vetores em três dimensões. Aqui a gente está falando a maioria das vezes de grandezas vetoriais, como campo magnético, força magnética, velocidade, sentido de corrente. Então a gente precisa saber representar isso. Até agora a gente conseguia representar apenas em duas dimensões, mas para campo magnético a gente vai ter que aprender uma terceira dimensão. Mas é simples, vou tentar explicar aqui. Bom, quando o vetor é para a direita, nada mais é que uma setinha para a direita, né? A gente representa ele assim. Quando o vetor é para a esquerda, é a mesma coisa. A gente enfatiza a pontinha da seta e tudo mais. Para cima, a mesma coisa. E para baixo, a mesma coisa. Só que quando o vetor essa seta está entrando ou saindo do plano do quadro ou do plano da tela aqui, nesse caso ele está vindo na sua direção. Você vê só a pontinha da seta aqui, né? E a gente representa isso de forma simples como uma bolinha circulada. Então a gente representa esse vetor que está vindo na sua direção como uma bolinha, tá? Isso aqui quer dizer um vetor, uma seta, alguma coisa que está vindo em sua direção. Quando ele está indo, a gente vê a bundinha da flecha, né? A gente vê as penas da flecha. E aí nessa situação a gente representa ele como se fosse um X, como se as penas da flecha fossem um X. E isso aqui representa um vetor que está entrando no plano do quadro. Aqui embaixo um vetor saindo do plano do quadro, vindo na sua direção, e aqui um vetor entrando no plano do quadro, né? Um vetor se afastando de você, beleza? Bom, então vamos entrar nos campos magnéticos importantes aqui. O primeiro deles é o fio retilíneo, a gente já teve uma ideia com a experiência de Oersted, né? Só que agora a gente vai aprender a definir como que é esse campo magnético realmente. Esse campo magnético, o sentido de rotação dele, a gente sabe que ele circula o fio, que ele rotaciona o fio, é dado pela regra da mão direita. E como que a gente usa essa regra da mão direita, Nathan? Basicamente, você tem que chuchar o dedão no sentido da corrente. Quando fala em chuchar o dedão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é falar assim, ih, sai para lá, né? Então, esse negócio do I, o I é quem representa a corrente elétrica. Então, quando falar em chuchar o dedão, é no I mesmo, é no sentido da corrente elétrica. Então, eu tenho uma corrente elétrica que está indo nesse sentido aqui do fio,
E aí o dedão você tem que posicionar no sentido da corrente. E aí com os outros dedos da mão, você vai abraçar o fio, tá? Esse movimento de abraçar o fio, de fechar o fio, é que vai te dar o sentido do campo magnético. Olhem só, ó. Então eu aponto o dedão, eu chucho o dedão na corrente, no sentido da corrente, no I, e o movimento de rotação para fechar os dedos é que me dão o campo magnético. Então o campo magnético ele fica nesse sentido aqui, né? Ele fica rotacionando no sentido de fechar a mão. Dedão na corrente, movimento de fechar a mão, te dá o campo magnético. Então nesse ponto aqui o campo magnético teria mais ou menos essa direção. Nesse ponto aqui o campo magnético teria mais ou menos essa direção. Então, olhando nesse aqui, que está mais fácil, ó, observem que o campo magnético é sempre perpendicular ao fio, né? Ele sempre forma 90 graus com o fio, se a gente for analisar. Tranquilo? Bom, mais um exemplo aqui, ó. Agora, olhem só, usando notação 3D de vetores, né? Uma bolinha. Uma bolinha quer dizer um vetor que está vindo em sua direção. É o fio, né? E a corrente está vindo na nossa direção. Eu estou vendo só o corte do fio, eu estou olhando ele como se fosse essa caneta aqui, né? Estou olhando só um pedaço do fio. O que eu tenho que fazer para definir o sentido do campo magnético? Coloco o dedão no sentido da corrente, né? O dedão no I. Então o dedão vai ficar aqui e o sentido de rotacionar os dedos para fechar a mão, né? Para abraçar o fio, me dá o campo magnético. Então nesse fio aqui, o campo magnético fica mais ou menos assim, circular, né? Ele é circular ao fio e tem o sentido anti-horário nessa situação. Então, o campo magnético é como se ele ficasse girando aqui no sentido anti-horário. Tá? Observem que eu coloquei as linhas próximas ao fio mais juntas e as linhas afastadas ao fio mais juntas. Isso por quê? Porque quanto mais próximo ao fio, mais intenso é o campo magnético. E por isso as linhas ficam mais juntas, para representar essa intensidade. O vetor campo magnético, como a gente viu na aula passada, vou deixar o iCard aqui para quem não assistiu, ele é sempre tangente às linhas de indução, tangente às linhas de força. Então aqui é o campo magnético, nesse ponto o campo magnético é aqui, tá bom? Aqui é o campo magnético, e aí sempre formando 90 graus com a superfície, tá? O campo magnético sempre ao fio, campo magnético sempre perpendicular ao fio. Só mais um aqui para a gente treinar. Ó, o campo magnético está entrando, né, no quadro. Esse x aqui significa que já passou a flecha, que você está vendo ela ir embora, se afastando de você. Coloca o dedão no sentido da corrente. Sua mão vai ficar um pouquinho torta mesmo, né? Mas façam aí, coloquem a mão mesmo, tá? Apontem o dedão no sentido da corrente e tentem fechar os outros dedos. Vocês vão ver que o sentido de rotação agora, para fechar, para abraçar o fio, vai ser no sentido horário. Então o campo magnético vai ser mais ou menos assim. Tá? A regra da mão direita é importante para a gente representar o sentido e a direção do campo magnético. O valor, o módulo desse campo magnético é dado por essa equação aqui. O que é isso, Nathan? Esse μ é a permeabilidade do meio, permeabilidade magnética do meio. Ou seja, o campo magnético, a maneira que o campo magnético vai se espalhar, depende de qual meio a gente está falando. No vácuo é um valor, no ar é um valor, em fluidos diferentes são valores diferentes. Depende desse meio, dessa permeabilidade do meio. Permeabilidade magnética do meio. Esse I a gente já conhece, né? É a intensidade da corrente elétrica, é o valor da corrente elétrica. 2 e π são apenas valores, né? São números. E o R é a distância, né? Como o campo magnético é um círculo aqui, é a distância do centro até o ponto que eu quero calcular, né? Então, distância entre o fio e o ponto, beleza? No vácuo, essa permeabilidade magnética tem valor conhecido, que é 4π vezes 10 a menos 7 newtons por ampere ao quadrado. Mas não precisa decorar isso não é o mais importante. Geralmente esses valores são dados, tá?
Se não for no vácuo, ele vai te dar o valor e, dependendo do exercício, essa permeabilidade até se cancela na resolução. Então, o valor disso não é muito importante. É importante você saber que ela depende da permeabilidade, é diretamente proporcional à corrente, porque a corrente está no numerador aqui, né? Quanto maior for a corrente, maior vai ser o campo magnético, e é inversamente proporcional à distância. Quanto mais distante do fio, maior vai ser esse R e menor vai ser o campo magnético B, porque ele é o resultado dessa conta, né? E quanto maior for o denominador, menor vai ser o resultado, tá? A unidade desse campo magnético é o Tesla, tá? Que a gente representa pela letra maiúscula T. Então vamos fazer primeiro A2 aqui. Um fio é percorrido por uma corrente elétrica como mostra a figura. A direção e o sentido do campo magnético criado pela corrente nos pontos A e B indicados são, respectivamente. Então ele quer saber como é o campo magnético em A e em B. A gente sabe que vai estar circulando aqui, né? Ou seja, que ele vai ser perpendicular ao fio, que ele vai estar fazendo 90 graus com o fio aqui, mas eu não sei muito bem o sentido e a direção, o sentido desses caras aqui, né? Eu não sei muito bem se ele vai estar entrando ou vai estar saindo. Para isso a gente precisa usar a regra da mão direita, tá bom? Então vou colocar o fio aqui, eu vou colocar, a corrente está subindo, né? Vou colocar o dedão onde? O dedão no sentido da corrente. Então o dedão vai no lado do I, e o movimento de fechar os dedos aqui me dá o campo magnético. Olha aqui, do lado do B, ó, o campo está entrando, meus dedos estão entrando desse lado. Se está entrando, eu vejo só o bumbum da flecha, né? E do lado do A, os meus dedos aqui já estão vindo na minha direção, né? Eles já estão saindo do plano do quadro. Se está vindo na minha direção, eu vejo a ponta da flecha. Sei que vai dar ruim, né? Então, do lado daqui está vindo na minha direção, do lado daqui está indo, se afastando de mim, né? Então, letra A, perpendicular ao fio, respectivamente. Então, o primeiro aqui é para o A e o segundo para o B. Perpendicular ao fio, penetrando na folha. Não, ele está saindo da folha, né? No A. Letra B, perpendicular ao fio, saindo dessa folha. Sim, ele está saindo, vindo aqui para a minha direção. E perpendicular ao fio, penetrando nessa folha. Nesse caso, nessa tela, né? Então, a resposta certa é a letra B. O A está saindo dessa folha, perpendicular, e o B está penetrando nessa folha. Ele está entrando na folha, o B. Por causa disso, letra B aqui, tá bom? Dedão da mão direita no sentido do I, fecha, abraça o fio com os outros dedos, você tem o sentido do campo magnético. Bom, vamos ver outro tipo de campo magnético aqui, que é o de uma espira. O que é uma espira? Nada mais é que um fio circular. Nesse caso de um fio circular, a gente consegue intensificar o campo magnético gerado. Como assim, Nathan? Bom, quando o fio está retilíneo, os pontos vão ficando cada vez mais distantes daquele local que eu estou analisando o campo magnético. Quando eu circulo o fio, no meio do fio, todos os elementos do fio contribuem de maneira igual, intensificando o campo magnético no centro dessa espira, né? No centro desse círculo. E então vou supor que eu coloquei um polo positivo desse lado e um polo negativo do outro, e aí eu tenho uma corrente no sentido convencional assim, tudo bem? Sai de um lado e vai do outro. Como que eu vou descobrir qual que é o campo magnético no centro da espira aqui? No centro dessa espira eu coloco o dedão, chucho o dedão no I, sai para lá, né? Chucho o dedão no I e abraço o fio com os outros dedos. Quando eu faço isso, eu tenho o campo magnético. Eu sei que o campo magnético vai estar, saindo daqui e entrando de cá. Os meus dedos saem de dentro do fio e entram do lado daqui, né? Na hora que você abraça, você tem esse movimento. Em mais um lugar, a contribuição vai ser a mesma, saindo de dentro do fio e entrando de fora. O que me interessa é dentro do fio, né? Todos esses caras, todos esses elementos de corrente, eu só representei 3 aqui para o vídeo não ficar muito cansativo. Coloco o dedão da mão direita no sentido do I e abraço o fio com os outros dedos. Esse é o sentido do campo magnético. Saindo de dentro do fio e entrando de fora. Então todo mundo aqui contribui, todo elemento de corrente contribui gerando um campo magnético que está saindo de dentro dessa espira. Então o campo magnético resultante para esse sentido de corrente aqui é esse.
saindo de dentro da espira. E qual que é o valor? O valor é parecido com o caso anterior, tá? Só que a única diferença é que aqui não tem o π. Se não tem o π, significa que esse campo é 3,14 vezes mais intenso que no outro caso. Eu consigo intensificar o campo simplesmente modificando o fio. Tá? No centro do fio, o campo magnético vai ser dado por μ, que é a permeabilidade magnética do meio, I, que é a corrente, 2, que é 2, né? E o R, que é a distância do centro dessa espira até o próprio fio, tá bom? Esse cara aqui vai ser o R. Beleza, então continuo usando a regra da mão direita, e agora o campo magnético, ele não tem o π no denominador, é a única diferença, tá? Duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raio R1 e R2 estão sendo R1 igual a 2R2 sobre 5, ou seja, 2 sobre 5 é menor do que 1, né? Então o R1 é menor do que o R2, são percorridos respectivamente por correntes I1 e I2. O campo magnético resultante no centro da espira é nulo. Então o campo magnético no centro da espira é nulo. A razão entre as correntes I1 e I2 é igual a... O que é razão, pessoal? Razão é o resultado da divisão. Razão é o resultado da divisão. Então ele não quer nem o I1 nem o I2. Ele quer saber qual que é a divisão de I1 por I2. Ele quer o resultado dessa conta. Ele quer a razão. Tá bom? Bom, a gente tem um ponto aqui, que é o centro de duas espiras. Eu já coloquei o sentido da corrente aqui, só para mostrar que a corrente tem que ser invertida nos dois fios, tem que ter sentido inverso. Por que disso, Nathan? Porque eu preciso que, para o campo magnético ser nulo no centro dessas duas espiras, que eles tenham sentidos opostos, que um aponte para um lado e o outro aponte para o lado oposto, de forma que um desfaz o que o outro está fazendo. Um puxa para um lado e um puxa para o outro. Não é força, né? Não está puxando. Mas a ideia é parecida porque são ambos grandezas vetoriais. Então, vetores com sentidos opostos, a gente subtrai um do outro para achar o vetor resultante. E nesse caso aqui, então, para dar zero, só se os dois vetores tiverem sentidos opostos. Então, supus que a corrente do I1 ia ser no sentido horário e a do I2 ia ser no sentido anti-horário. Se você inverter os dois, dá na mesma coisa, tá? Só escolhi isso para exemplificar. Então, aqui, ó, esse é o R1 e esse é o R2. Né? O R1 é menor do que o R2. E aí, para o fio 1, a corrente nesse ponto aqui está subindo, né? Está circulando o fio no sentido horário. Então, coloco o dedão no I e aí eu faço um movimento de fechar os dedos abraçando o fio. Aí eu tenho que aqui dentro do fio, ó, o campo magnético vai estar entrando. Então, o campo magnético gerado pelo fio 1, ele é entrando aqui dentro, tá bom? E para o fio 2, Nathan? Para o fio 2, eu tenho que fazer a regra da mão direita também. Então, vou posicionar minha mão ali, em um pedaço do fio, o dedão no sentido do I, né? E aí abraço o fio com os outros dedos. Do lado daqui vai estar entrando, mas me interessa aqui embaixo, né? Que vai estar saindo. Então, do lado de dentro do fio, o campo magnético vai estar saindo, tudo bem? E aí eu tenho dois vetores com sentidos opostos, e aí eu sei que esse negócio pode dar zero, pode ser nulo, quando os dois tiverem valores iguais. Então, o campo magnético resultante será nulo quando B1, o campo magnético gerado pelo fio 1, o módulo do campo magnético gerado pelo fio 1, foi igual ao módulo do campo magnético gerado pelo fio 2. Porque como eles têm sentidos opostos, quando o módulo, quando a intensidade dos dois for iguais, o valor do campo resultante vai ser nulo. E qual que é o campo magnético gerado pelo fio 1? É a permeabilidade do meio vezes a corrente 1, dividido por 2 vezes R1. E do 2? A mesma coisa, só que para o 2, né? Corrente 2, raio 2, tá? Posso cortar a permeabilidade, que está multiplicando dos dois lados. Posso cortar o 2, que está dividindo dos dois lados. E vou multiplicar cruzado. Ficou I1 vezes R2 é igual a I2
vezes R1. Ele me contou que o R1 é 2R2 sobre 5. Vou substituir aqui. Então, vou pegar isso aqui e substituir, né? O R1 vai ser 2R2 sobre 5. E aí aqui eu tenho o R2 multiplicando dos dois lados. Posso cortar eles e 2 dividido por 5 vai ficar 0,4. Bom, esse 2 está multiplicando. Se eu passar ele dividindo, eu consigo construir essa razão que ele me pediu. I1 dividido por I2. Então, o I2 está multiplicando, vou passar ele para cá com a operação inversa, que é a divisão. E daqui vai sobrar só o 0,4. Então, I2 dividido por I1 dividido por I2 dá 0,4. Sem unidade mesmo, é adimensional, porque eu estou dividindo corrente por corrente, né? As unidades se cancelam, portanto, letra A, resposta correta da número 1. Bom, o campo magnético gerado por um solenoide. O que é um solenoide? Nada mais é que a junção de várias espiras, tá? Então, quando eu tenho um solenoide, eu construo um eletroímã mais precisamente. Eu consigo, inclusive, definir polo norte e polo sul de maneira bem precisa aqui. Então, o solenoide é um fio enrolado. Estou enrolando o fio nessa haste de metal aqui. Ele sobe atrás da haste, desce na frente, sobe atrás, desce na frente. E aí, quando eu submeto ele a uma corrente elétrica, seguir esse aqui como polo positivo e esse aqui como polo negativo, a corrente vai circulando o fio, né? Como é que eu vou definir o campo magnético aqui dentro desse solenoide, principalmente da parte de dentro? Vou usar a regra da mão direita também. Coloco aqui o dedão no sentido da corrente, né? Nesse ponto a corrente está descendo. E olha aqui, ó, vou abraçar o fio com os meus outros dedos. Dentro do solenoide, ó, o campo está apontando para a direita aqui. Deixa eu pegar um vetor de outra cor. O campo está apontando para a direita. Tudo bem? Vou pegar em outro pedaço aqui, ó, que está descendo também. Ó. Observem que quando eu abraço o fio com os outros dedos, na parte interna, os meus dedos estão apontando para a direita. Tudo bem? Então, o campo magnético dentro desse solenoide, ele vai ser para a direita aqui nessa descrição, formando um campo magnético mais ou menos assim, ó, indo para a direita, do lado de fora ele volta, ó. Do lado de fora do solenoide ele está indo para a esquerda, do lado de dentro para a direita, do lado de fora para a esquerda. E ele vai circulando aqui o solenoide. Tirando as mãos, esse cara tem um comportamento muito parecido com o de um ímã, na verdade idêntico ao de um ímã, onde as linhas de força, as linhas de indução saem de um lado e entram do outro. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, as linhas sempre saem do polo norte e entram no polo sul. Então, quando esse solenoide é percorrido por uma corrente elétrica, eu tenho um ímã, onde o lado direito desse solenoide para esse sentido de corrente vai ser o polo norte, esse lado daqui, onde as linhas de indução estão entrando, o polo sul. Então, você posiciona o dedo para saber de onde as linhas entram e de onde as linhas saem, né? A gente descobriu que o campo no interior do solenoide era para a direita, ou seja, as linhas estão saindo da direita e entrando na esquerda. Então, a direita é um polo norte, a esquerda é um polo sul, tá bom? E como que eu calculo esse campo magnético? A ideia é parecida ainda, depende da permeabilidade do meio e da corrente. Só que agora, esse N sobre L é como se fosse a densidade de espiras que eu tenho aqui. O N é o número de espiras que eu tenho pelo comprimento, tá? Se ele falar assim, que eu tenho uma densidade de, sei lá, 20 espiras por centímetro, ele está te contando de forma implícita que é 1 centímetro aqui, tá? Ou se ele falar que é 7 centímetros, você tem que proporcionalizar isso para saber quantas voltas, quantas espiras você tem nesse solenoide. Mas basicamente o N é o número de espiras, tá? E o L é o comprimento desse solenoide como um todo. É como essas espiras estão distribuídas, o espaçamento entre elas, tá? Bom, então bora lá para o número 3. Uma bobina em formato de solenoide é obtida enrolando-se um fio na forma helicoidal e é percorrida por uma corrente elétrica no sentido indicado como ilustrado na figura. Então aqui ó, a corrente está descendo, tá? Ela desce na frente do fio e sobe aqui atrás do fio. Beleza. Desenhe as linhas do campo magnético dentro e fora da bobina. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou olhar dentro, né? E aí esse campo magnético fica circulando esse solenoide.
saindo do lado de um lado e entrando do outro, tá? Vou posicionar a mão aqui, ó. Corrente está descendo, né? O dedão vai no sentido do I, chucho o dedão, I, né? Vai no I o dedão. Abraço aqui o fio com os meus outros dedos, e aí eu vou ver que dentro do solenoide está apontando para a direita e fora do solenoide está apontando para a esquerda as minhas linhas de indução, tá bom? Então vai ficar mais ou menos assim, ó, dentro do solenoide apontando para a direita, fora do solenoide apontando para a esquerda. E aí eu tenho uma representação do todo aqui, tá bom? Então as linhas vão ser mais ou menos assim. O desenho que vocês têm que fazer é mais ou menos assim, de linhas saindo do polo norte e entrando no polo sul. E qual que é o número de voltas desse fio, gente? É só a gente contar, né? Então aqui 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6 e aqui 7. A gente tem 7 voltas do fio aqui. 7 espiras nesse nosso solenoide. Tranquilo? Vamos fazer a letra C então, vai lá para o cantinho, que eu já representei aqui, né? Como que é as linhas de indução. Calcule o valor do campo magnético gerado pela bobina se ela tivesse o fio enrolado 100 vezes o número inicial. Então, 100 vezes o número inicial, como o número inicial era 7, esse número de espiras que eu tenho vai ser 7 vezes 100. Esse número de espira vai ser 700 espiras, né? 700 vezes. Tranquilo. E sendo o comprimento da bobina de 38 centímetros. 38 centímetros não está muito bom, vamos colocar isso em metro, para deixar tudo no sistema internacional. 0,38 metros. E a corrente é 2,5 amperes. Tá? Aqui ele não me deu a constante, a permeabilidade do meio. A gente vai adotar o vácuo, né? E aí a gente tem que é 4π vezes 10 a menos 7 newton por ampere ao quadrado. Como ele não falou o meio, a gente vai usar do vácuo para conseguir calcular, tá? Então, o campo magnético gerado por esse solenoide vai ser a permeabilidade vezes o número de espiras vezes a corrente dividido pelo comprimento aqui, tá? A permeabilidade é 4π vezes 10 a menos 7. O N é 700. O I, a corrente, é 2,5. Tá aqui, né? Dividido pelo comprimento, que em metros é 0,38. Tá bom? Isso aqui vai dar 57.871,44 vezes 10 a menos 7. Vou colocar em notação científica. Como que a gente coloca em notação científica? A gente tem que colocar o número entre 1 e 10. Então, vou ter que andar com essa vírgula até que o número fique entre 1 e 10. Ainda não ficou, ainda não ficou, ainda não ficou, agora ficou. Para mim colocar o número entre 4 e 10, ó, entre 1 e 10, ele fica 5,79 mais ou menos, né? E aí quantas casas decimais eu tive que andar para isso acontecer? 1, 2, 3, 4 casas decimais. Andei 4 casas decimais diminuindo o número. Então eu tenho que aumentar 4 casas no expoente para que esse número de cima continue sendo igual ao número de baixo. Então aqui vai ficar 10 a menos 3 Tesla, tá bom? Esse é o campo magnético gerado no interior desse solenoide, tá bom? Bom, A4. Um solenoide de extremidades A e B é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostra a figura ao lado. Com base nas informações e na figura acima, analise as seguintes afirmações como verdadeiro ou falso. A é norte magnético do solenoide, então primeiro eu vou ter que descobrir como que representa o campo magnético aqui. Para isso a gente usa a regra da mão direita. A corrente aqui está subindo na parte da frente do fio, né? E descendo na parte de trás. Então, I aqui. Aí aqui atrás do fio ele vai descendo, né? Na frente ele sobe, atrás ele desce. Então aqui ele está descendo, aqui ele está subindo e aqui ele está descendo, tá bom? Vou colocar o dedão aqui no sentido da corrente, descendo aqui pelo fio, né? Nos fios de trás.
Então a parte da frente da minha mão aqui está indicando a parte interna do solenoide e a ponta dos dedos está lá atrás, né, circulando o solenoide. Então dentro do solenoide, ó, o campo magnético está apontando para a esquerda aqui, tudo bem? O campo magnético ele aponta para a esquerda aqui dentro do solenoide. Vou pegar aqui em outro lugar, ó, esse fio daqui da frente que está subindo, abraço o fio com os meus dedos, eu tenho que dentro do solenoide está para a esquerda. Você pode escolher qual ponto você quer analisar, tá? Só preste atenção para ver como é o campo dentro do solenoide. O campo dentro do solenoide aponta para a esquerda, ou seja, entra aqui do lado direito e sai do lado esquerdo. Entra aqui em B e sai aqui em A. A gente pode representar ele mais ou menos assim, por essas linhas de indução. Ou por um ímã, né, que tem polo norte desse lado, polo sul do lado contrário. Tudo bem? Então aqui, ó, onde as linhas estão entrando é o polo sul, onde as linhas estão saindo é o polo norte. Para a gente conseguir ver aqui melhor, né, para a gente conseguir marcar, A é norte magnético do solenoide? Sim, né? Como as linhas estão saindo do lado A, o lado A é um polo norte magnético. Verdade aqui. Uma bússola colocada junto à extremidade B, sobre o eixo do solenoide, terá o sul magnético próximo a B. Então vamos lá, quando eu colocar uma bússola aqui, ela vai se orientar de acordo com o campo. Ou seja, o polo norte dela vai ser atraído pelo sul e o sul dela vai ser repelido pelo sul, né? Então o polo norte dela é que vai ser atraído pelo sul. Ela vai apontar o polo norte aqui para o lado B do ímã. Tudo bem? E ele falou que não, né? Ele falou que seria um sul magnético da bússola que ia apontar para cá. E na verdade é o norte magnético da bússola que aponta para cá, porque aqui tem um sul. Tudo bem? Então essa é falsa. As linhas de indução do campo magnético dentro do solenoide são retas e igualmente espaçadas entre si. O meu desenho aqui não ficou bom, mas no interior do solenoide mesmo, se a gente desprezar as bordas, os efeitos de borda, o campo magnético é mais ou menos constante aqui dentro. Tirando o efeito de borda, as espiras contribuem de forma igual, né? Tem mais ou menos a mesma quantidade de espiras de um lado e do outro. Então, o campo magnético no interior do solenoide, ele tende a ser constante sim. Se ele é constante, essas linhas elas têm que ficar igualmente espaçadas, porque a quantidade de linhas em uma região, a densidade de linhas em uma região, te diz o quão intenso é o campo magnético. Se eu tenho um campo magnético que é constante numa região, as linhas têm que ser igualmente espaçadas, tá? Então essa aqui faz sentido, a gente poderia melhorar ela falando assim, desprezando os efeitos de borda e tudo mais, mas de uma forma geral eu considero ela como verdadeira. Beleza? Bom, agora a gente vai para a última parte do vídeo, que é como a gente descobre o sentido de uma força magnética. Bom, quando a gente tem uma carga elétrica se movendo em uma região que existe um campo magnético, ela sofre uma força magnética, porque essa carga em movimento também tem propriedades magnéticas, né? E aí como que eu vejo para onde que ela vai sofrer essa força magnética? Ela vai sofrer essa força magnética por uma regra que a gente chama de regra do tapa. A gente também utiliza a mão direita para isso, só que agora a mão direita aberta, como se a gente fosse dar um tapa, tá? E aí como que a gente faz? A gente pega a nossa mão direita, aqui o Mickey tem só 3 dedos, então é a mão direita. Esse aqui é o dedão, que é o mais importante, e esses outros 3 dedos trabalham juntos. O dedão vai no sentido do movimento da carga, né? Vai no sentido da velocidade da carga. Aqui a gente tem só uma carga, então a gente não fala de corrente elétrica, a gente fala só de velocidade, porque a gente tem só uma carga. E aí, aqui nos outros dedos da mão, a gente tem o campo magnético. Então, o campo magnético, você tem que posicionar a sua mão de forma que o seu dedão fique apontando para o lado que a carga está se movendo e os seus outros 4 dedos da mão fiquem apontando para o sentido do campo magnético. Então, os dedos da mão, fora o dedão, tem que apontar para o sentido do campo magnético e o dedão tem que apontar para o sentido da velocidade. Mas se a velocidade não estiver para cá, você gira a sua mão até que isso aconteça, que o campo magnético fique no sentido dos seus dedos da mão fora o dedão e o dedão fique no sentido da velocidade. Quando você conseguir posicionar a sua mão, você já sabe a força magnética. Por quê? Se a carga for positiva, é um tapa mais rústico, né? Um tapa mais da roça mesmo, com esse lado da mão, com o lado da frente da mão. Nesse caso aqui, a força magnética seria para cima
para cargas positivas. Da palma da mão, a gente tem a força em cargas positivas. E agora cargas negativas é meio chatinha, meio snob, né? A gente bate com as costas da mão. Aí esse costas da mão é o sentido da força magnética para cargas negativas. Ok? Para cargas negativas. Beleza. Então é isso. Você vai posicionar a sua mão de forma que o dedão fique no sentido da velocidade, os seus outros dedos da mão fiquem no sentido do campo magnético. Se a carga for positiva, a força sai da palma. Se a carga for negativa, a força sai das costas, tá? Coloquei dois exemplos aqui só para ficar mais prático. Aqui é uma região onde existe um campo magnético. Esse campo magnético é só bolinhas. O que significa bolinha? Que o campo está vindo na minha direção, né? Que o campo está saindo da tela. E aí aparece uma carga positiva aqui se movendo para a esquerda. Se essa carga positiva está se movendo em uma região que existe um campo magnético, ela vai sofrer uma força magnética. Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que colocar esses dedos da mão, né, sem o dedão, no sentido do campo magnético. Então a gente vai ter que pôr a mão saindo da tela do computador. E aí depois você gira a sua mão até que o dedão fique no sentido da velocidade. Então vou girar minha mão até que o dedão fique no sentido da velocidade. Então eu tenho aqui o campo magnético no sentido desses dedos e tenho a velocidade no sentido do dedão. Como essa carga é positiva, a força sai da palma da minha mão. Então essa carga aqui sofre uma força para riba, para cima, beleza? E se eu tiver uma carga negativa descendo aqui? A história é mais ou menos a mesma. Posiciono os dedos da minha mão fora o dedão no sentido do campo magnético. Giro minha mão até que o dedão coincida com a velocidade, né? Então minha mão tem que ficar nessa posição para a velocidade ficar no dedão e o campo magnético nos outros dedos. E a força magnética nessa situação sai das costas da mão, né? Então vai estar apontando para a direita aqui da tela, tá bom? Essa força na carga negativa vai ser para a direita. Só mais um exemplo aqui, agora o campo magnético está para a esquerda e eu tenho uma carga, que a velocidade dela está sendo dada por esse vetor aqui, um vetor que está entrando no plano do quadro. Então eu tenho que colocar primeiro a mão aqui, os dedos da mão, no sentido do campo magnético e deixar a mão com o dedão apontando para a velocidade. Então aqui, a velocidade está entrando no plano do quadro, o meu dedão tem que estar apontando para lá, tá bom? E aí, se essa carga é negativa, a força magnética vai sair das costas da mão, ou seja, essa força magnética vai ser para baixo. O último agora, prometo, agora uma carga positiva se movendo para cima, os dedos da mão continuam para lá, só que agora a velocidade não é para dentro, né? Então eu tenho que girar minha mão até que o dedão coincida com a velocidade. Carga positiva, a força sai da minha palma mesmo, né? Então eu vou ter uma força apontando para fora, saindo de fora. Essa carga ela vai sofrer um desvio apontando para fora da tela. Tudo bem? Bom, então vamos fazer a 5 para a gente poder encerrar. O fio de cobre contido no plano do papel transporta uma corrente elétrica I. Uma carga mais Q é lançada paralelamente no mesmo sentido da corrente, com velocidade v em relação ao fio. Desconsiderando a aceleração da gravidade, é correto afirmar que a carga mais Q. Então ele quer saber qual que vai ser a força nessa carga mais Q. Mas para isso eu preciso saber como é o campo magnético aqui. Para mim saber como é o campo magnético gerado por um fio retilíneo, é a regra da mão direita. Coloco o dedão no sentido do I, o I está para a direita aqui, né? Abraço o fio com os outros dedos, eu tenho que o campo magnético ele vai estar entrando desse lado aqui de baixo. Mais ou menos assim, tá? E aí a minha carga então é positiva se movendo para a direita. O que eu tenho que fazer? Tenho que posicionar minha mão para ver como que vai ser o tapa, qual que vai ser a força que essa carga vai sentir. As linhas estão entrando, né? Então os meus dedos fora o dedão tem que estar apontando para dentro da tela. Giro minha mão até que o dedão coincida com a velocidade. Agora sim, está tudo certo, né? A força magnética sai da palma da mão. Ou seja, essa carga vai ser desviada para cima, no sentido do fio aqui. Tudo bem? Bom, ela continua a se mover paralelamente ao fio com velocidade constante. Não, a força não é nem a favor da velocidade nem contrária, ela é perpendicular, né? Ela forma um ângulo de 90 graus aqui. Então a resposta certa é a letra D, ela é atraída pelo fio. Tranquilo? Bom, galera,
É isso o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês. Deu um trabalho pra caramba de pôr essas mãozinhas aí. Se puder compartilhar com alguém aí, com os colegas, para que eles possam ver e se aproveitar do vídeo. Curte aí, se inscreve no canal e a gente se vê semana que vem. Até mais, galera. Abraço.